paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso na presença do Senhor, um dia de paz, de tranquilidade, um dia de provisão, um dia de segurança, em nome de Jesus. A gente vai dar continuidade à nossa leitura, estamos no livro de Marcos, um pouco parecido com o livro de Mateus, mas tem suas peculiaridades, né? Tem as suas diferenças, distinções. O livro de Mateus, em alguns relatos, ele traz mais detalhes, outros não. O de Marcos já investe um pouco, né? O que não tinha detalhes em Mateus, ele traz um pouco mais. E aí e também contém algumas histórias que um tem e o outro não tem, né? E aí tem sido, né, muito edificante. É bom também a gente ler, recordar e agregar, né? Algo que um não trata, né? O outro está tratando, para a gente conhecer melhor a história e abrir mais a nossa mente, né? E deixar o Senhor falar no nosso coração. Então, vamos dar continuidade, né? Hoje é o capítulo 7. Alguns relatos aqui desse capítulo também tem lá em Mateus, mas tem um que não tem. E eu confesso que eu não lembrava, né, desse fato. É um fato assim pouco falado, né, nas igrejas, e para mim eu li como se tivesse sido a primeira vez que eu estava lendo, sendo que eu sei que eu já li outras vezes, né? A gente acaba esquecendo porque a gente não ouve, né? E aí acaba sendo a primeira vez. Então, pegue aí sua Bíblia, né? Se prepare aí e vamos dar aqui continuidade. Marcos capítulo 7 diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então esse relato também tem lá em Mateus, e eu também dei uma explicação, né, sobre isso. Até coloquei no grupo, que a gente tem um grupo de estudo, a imagem que eles usam uma espécie de jarro diferente. Tem até um nome em hebraico que eu esqueci agora, né? Que esse tipo de jarro ele tem lá, né? Esse nome, e ele não é para lavar as mãos porque as mãos estão sujas de sujeira, mas é mais uma questão religiosa mesmo. É mais um ato litúrgico, né? É uma tradição religiosa, litúrgica. E aí eu lembrei que aqui onde eu moro, que é o interior do Ceará, em muitas regiões, principalmente no Nordeste, eu não sei se em outras regiões do Brasil eles fazem isso, mas no Nordeste é muito forte essa tradição de você ter um parente, um tio, e você pedir a bênção para aquele tio. Né? Menino, pede a bênção, né? Então desde cedo a gente é acostumado, ensinado a fazer isso. E meu pai, ele é das antigonas mesmo, né? Hoje em dia os pais não ensinam muito isso, né? Mas a geração do meu pai é muito importante você fazer isso. Se você vê um tio e não pedir a bênção, aquilo ali, aquele tio, ele não lhe considera mais seu sobrinho. E aí, tem umas pessoas que eu peço, né? E tem outras que eu não tenho muito costume de pedir. É mais da família do meu pai, né? Da minha mãe tem alguns que eu peço. E até mesmo os esposos, né? Ou as esposas, né? Que não são irmãs ou irmãos do meu pai, mas que são casados com os irmãos do meu pai, a gente tem que pedir. E aí, se eu não fizer, se por acaso eu ver algum deles e deixar para pedir depois, né? Meu pai vê um deles chegando perto de mim e eu não pedir a bênção, aquilo ali é uma ofensa muito grande para ele, né? Aí teve um dia até que chegou um e eu acho que eu ia pedir depois, né? Tem uns até por exemplo, que a gente trabalhava muito assim junto. A gente ainda trabalha, mas a gente trabalhava junto assim no mesmo lugar, né? De um tá vendo o outro. Hoje em dia eu ainda ajudo, né, ele, mas eu fico mais aqui em casa e ele fica lá. E aí às vezes eu já tinha visto a pessoa, já tinha pedido a benção, e aí eu tinha que dizer, ó, eu já pedi a benção hoje, porque senão eu tinha que pedir toda vez, eu tinha que pedir a benção quando eu visse a pessoa. E aí nesse dia chegou esse tio, que ele é esposo do irmão do meu pai. E aí eu não tinha pedido a benção a ele, né? Eu vi ele, olhei pra cara dele e não pedi a benção, eu ia pedir depois. Aí meu pai,
isso aí é um... Isso daí, ele até falou uma palavra muito forte, assim, comigo, né? Bem mesmo assim, foi bem duro comigo, né? E aí eu falo, meu Deus, pra que isso, né? Magoar a pessoa porque não fez isso. Então é uma tradição, né? Você não vai deixar de ser só você não pedir a benção pro seu tio, não, né? Pra sua tia. Mas é uma tradição tão forte que a pessoa se sente assim ofendida, tem que pedir a benção. Às vezes a pessoa não quer nem abençoar a pessoa, né? Mas por causa da tradição. Enfim, é a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Existia essa tradição que eles criaram, não foi nenhuma lei do Senhor, não. O Senhor tinha as leis de purificação lá do Velho Testamento, né? Lá em Levítico, Deuteronômio, Números, tem muitas sobre as leis. E tinha, né, as leis de purificação, quando a mulher estava menstruada, quando a mulher tinha um parto, quando alguém tocava no defunto, dentre outras coisas, né? Tinha todo o ritual, né? O ritual, a gente pensa que ritual é só coisa assim satânica, né? Rituais, né? Mas o ritual é o rito, né? A liturgia. Tinha toda a liturgia para fazer isso, né? Que tinha os mikvetes, né? Que eu falei sobre João Batista, né? Que eram de purificação. Então até hoje eles têm os tanques, né? Os judeus ortodoxos, eles têm, quando eles não conseguem ter em casa, mas eles têm algum local que outras pessoas têm acesso, né? Para fazer isso. Porque tem todo o todas as regras, né? Porque não é qualquer água, tem que ser água corrente, né? E tudo mais. E aí existiu isso também, né? Naquela época, só que não foi Jesus que criou, não foi o Senhor que criou essa lei, foi eles mesmos que criaram, porque todas essas leis que eles criaram, os fariseus, já tentando já desdemonizar os fariseus, né? Porque tem essa cultura que os fariseus são aquelas pessoas ruins e hipócritas, né? Mas os fariseus eram aqueles estudiosos que eles estudiavam, falando espanhol, glória. Estudavam muito a palavra, né? Estudavam muito a Torá. E aí, eles eram os líderes religiosos daquela época e eles faziam essas leis para as pessoas terem mais temor, para zelarem mais, né? As mesmas coisas dos usos e costumes que a gente tem hoje, né? Os usos e costumes que a gente tem hoje nas igrejas, principalmente pentecostais, não foram para separar as pessoas de Deus, né? Foram para as pessoas desenvolverem mais o temor a Deus, o respeito. Só que a dureza do coração do homem, né? Por conta dessa dureza do coração do homem, essas tradições, elas, para algumas pessoas, ao invés de aproximar as pessoas do Senhor, acaba separando as pessoas de Deus e das outras pessoas, né? Então as pessoas começam a olhar mais para o de fora, né? Mais para o que a pessoa está fazendo, né? E às vezes faz só de uma forma automática, só para agradar o líder, só para agradar as pessoas, mas não faz de coração. E o Senhor, ele vê muito a questão do coração. E essas questões de tradições é uma coisa mais para você fazer para Deus, não é para chamar a atenção das pessoas, não é para você ser aprovado pelas pessoas, né? E é o que a maioria desses usos e costumes acaba fazendo, né? Você acaba fazendo para você ser aprovado pelas pessoas, não é para ser aprovado para Deus. E a gente vê aqui, né? Os fariseus observando que os discípulos de Jesus não estavam fazendo aquilo, né? Que era uma tradição que eles criaram. Então eles queriam que as pessoas fizessem aquilo para serem aprovadas por eles, né? Então não era para ser aprovadas por Deus, porque Deus não tinha criado aquilo ali, né? Eles faziam aquilo ali para as pessoas serem aprovadas por eles, né? Pelos fariseus. E o uso de costume também é assim, né? Eles foram criados, né, pelos homens, mas eles muitas vezes são observados para que as pessoas sejam aprovadas pela liderança daquela igreja, né? Não é nem para ser aprovado por Deus. E aí, essa questão da lavagem das mãos, eles lavavam não só as mãos, mas lavavam, a gente viu aqui, né? Trouxe mais alguns detalhes, né? Que o livro de Mateus não fala, que eles lavavam jarros, lavavam vasilhas, lavavam a cama. Era uma questão mesmo de purificação, era algo religioso, né? Era algo espiritual que eles estavam fazendo. Tinha mais esse lado espiritual, não era nem para tirar sujeira, porque estava sujo, não. Né? E aí eles faziam isso. E aí, eu não vou trazer de novo no grupo, porque já colocou, mas se por acaso alguém, né, que está ouvindo esse áudio, que não está no grupo, tiver interesse, né? Eu não sei se a gente vai ter contato ou não, né? É só você colocar lá, jarro
jarro judaico de purificação, né? Vai aparecer lá no Google. Ele tem duas zeinhas, né? Diferente, por exemplo, o que a gente vê por aí é duas zeias, uma na frente da outra. Esse não, ele tem duas zeinhas, uma do lado da outra, assim, bem interessante. E aí eles estavam perguntando isso, né? Então, para continuar aqui, é versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Então, esse lavar dos jarros e dos copos e das outras coisas, né, que eles faziam, não era porque estava sujo, era mesmo uma questão religiosa, né? E aí, continuando aqui. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Pois, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, está dizendo aqui o Senhor que o Senhor, o próprio Deus, ele criou a lei de honrar o pai e a mãe. E aí os fariseus, os antigos, né? Não era só os fariseus, porque tinha outras classes também que estudavam a palavra, né, a Torá, mas os antigos, né, os anciãos, eles criaram a tradição de que, por exemplo, tem um pai e uma mãe passando necessidade, aí ele vai e diz assim, o que aproveitar de mim é a oferta, né? Então ele, ao invés de dar para o pai e para a mãe, para ajudar o pai e a mãe, ele prefere dar para a igreja, né? Dar para o templo, oferta para o Senhor. Ele está dizendo que está desonrando a Deus, porque o Senhor diz que tem que honrar o pai e a mãe, né? Então, às vezes o Senhor, elas jamais vão se anular, né? O Senhor, ele sempre fez a lei para a gente amar a Ele e amar o nosso próximo, né? Então, toda a lei que é criada para não amar o próximo e não amar a Deus, então isso não convém de Deus, isso não vem de Deus, né? Toda a lei que é criada para nos separar de alguma forma de Deus e das pessoas, né? Então, isso não está agradando ao Senhor. Então, os usos e costumes, eles são bons, né, para aproximar a gente de Deus. A partir do momento que não está nos aproximando de Deus, né, está fazendo com que a gente fique orgulhoso de si mesmo, a gente se acha santo demais, né, se achar superior demais às outras pessoas, nos separar das outras pessoas, né, se sentir intocável, se sentir justificado por esses costumes, né? Porque tem pessoas que acham, porque eu estou indo para a igreja, porque eu estou usando uma saiona, porque eu não estou cortando o cabelo, então eu sou justificada, né? Por isso, por essas coisas, né, externas, eu vou ser salvo por causa disso. Não é. Né? O Senhor, ele olha o coração, ele olha a intenção do coração. Né? Então é isso, né? É isso que eu venho falando aqui, que eu estou falando aqui, né? Então vamos continuar aqui. Versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Isso aqui é outra passagem que o pessoal, eles interpretam muito errado. Né, que diz que o que entra na nossa boca, né, não contamina. Está dizendo aqui, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Uma vez eu ouvi, eu até já falei também quando eu li lá em Mateus, esse mesmo relato, né, que eu procuro ter uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável é uma alimentação que evita comer coisa muito doce, coisa que tem muito glúten, né, que é salgadinhos, pães, doces, né. Eu evito. Esses dias eu comi bastante pão. Eu tô até me sentindo um pouco flácida, né, porque tem o glúten, tem a questão da retenção de líquido, comi também umas coisas doces. Eu evito também, né, por questão de estética, questão de saúde mesmo. E aí tem gente que não entende isso,
E aí quem tenta ter uma alimentação mais saudável sempre vai ouvir, principalmente quando você convive com pessoas que não têm alimentação saudável, você vai ouvir algumas críticas, você vai, né, vão te olhar torto, vão achar que você está fazendo isso porque você é besta, ou porque você... Besta em todos os sentidos, né? Ou de querer ser melhor do que os outros, ou porque você está sendo um tolo, né? Então, você, né, infelizmente a gente ouve muito isso, porque a maioria das pessoas, né, só querem comer pelo prazer de comer, não querem comer pelo prazer de se cuidar, né, mas pelo aquele prazer momentâneo. Até a comida, né, você pode estar pecando, né, pecando assim, você não vai deixar de ir para o céu, né, por causa da comida, mas você pode estar ali plantando algo ali através disso, algo que vai te prejudicar até na sua caminhada com Deus, né? Porque se você não tem domínio em comer bem, se você não tem esse domínio próprio, né, em selecionar bem o seu alimento, então muito provavelmente você também não vai ter domínio próprio para se segurar para outras coisas, né? Então, é mais ou menos isso. E também a questão do jejum também está relacionado com isso, né? Quando você jejua, você está exercendo domínio sobre o seu corpo. Então, para você exercer domínio sobre o seu corpo, não é só o jejum é importante, mas também no nosso dia a dia também. Quando a gente vai selecionar nossas roupas, quando a gente vai selecionar nossos alimentos, quando a gente vai selecionar as nossas palavras, né? Então, tudo isso é, vai plantando, né? Essa, essa semente do domínio próprio, para frutificar, né? O domínio próprio. Então, são essas coisas no nosso dia a dia mesmo, né? E aí, um dia eu estava, né, em comunhão com as irmãs, e a gente estava na casa de uma irmã, né? E aí tava tendo docinhos, essas coisas, né? E as irmãs já sabem que eu não tomo refrigerante, tem algumas coisas que eu não como. E aí nesse dia eu tava com fome e aí eu comi alguns salgadinhos, mas tava tendo bolo, essas coisas eu não quis comer. E aí tem gente, sempre tem um que vem oferecer, né? Sabe que a gente não come, mas ainda vem oferecer. Aí eu disse assim que não ia comer. E aí eu escutei, né, uma irmã falando. Ela não falou pra mim, ela falou pra outra irmã, que ainda é pior, né? Que eu prefiro que a pessoa diga pra mim. Mas assim, o que contamina não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, né? Então a pessoa pensa, tem muita gente que acha que essa passagem é pensando assim, posso comer qualquer coisa, porque o que contamina não é o que entra na minha boca, é o que sai. Então a pessoa pode comer qualquer coisa, é isso? Claro que não. Né? O Senhor, ele não se contradiz, gente. O Senhor, ele fez no Velho Testamento, ele fez a lei dos alimentos, né? Então ele se preocupa com a nossa alimentação. Ele não teria feito uma lei falando dos alimentos se ele não se preocupasse com a alimentação. É claro que hoje nós, os judeus, eles ainda vivem, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Eles ainda, até aqueles que creem em Jesus, porque tem judeus que creem em Jesus, eles ainda seguem as leis, porque foi uma lei que Deus colocou para os judeus, né? Em especial aos judeus. E aí é como se fosse quase um voto, né, que eles têm. Então, os que obedecem verdadeiramente à lei, ali, os ortodoxos, eles também tem até o nome, né, da comida que eles comem, que é a comida kasher, né? Então, fica aí mais uma dica para você pesquisar, comidas kasher. Né? Então, tem todo tipo, né? É uma comida que segue a lei do Senhor. Então, se você for para Israel, você não vai comer, por exemplo, sanduíche sanduíche de carne com queijo, porque eles não misturam carne com leite, né? Então isso vem da lei do Senhor. Você não vai comer um estrogonofe, você não vai comer um creme de galinha lá, porque eles não misturam proteína com leite. Então é um tipo de comida kasher, né? Até a forma de matar o animal tem a forma lá, né? E aí eu ouvi isso, né? E aí eu fiquei assim na hora eu quis ficar assim indignada quando eu vi isso. E ficou assim, entalado assim, querendo descer a amargura pro meu coração, mas eu orei assim, Senhor, não quero. Né? Tira essa amargura, eu sei que a irmã falou na ignorância, não foi pra me fazer mal, né? Eu sei que a irmã não queria, às vezes a pessoa fala aquilo ali, a gente sente assim, né? Mas aí a gente que tem mais entendimento, a gente tem que entender que a pessoa ali falou por impulso, porque não entende, né? E às vezes a gente fica calado, a pessoa até pensa que a gente está concordando, né? Mas é porque às vezes a gente que tem um pouquinho mais de sabedoria que a outra pessoa, a gente tem que ficar calado, né?
Mas não é isso, né? Não significa isso. Não significa que você tem que comer qualquer coisa porque não vai te contaminar, não. Né? O Senhor quer que a gente cuide da nossa saúde, o Senhor quer que a gente cuide do templo, né? O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Se a gente não se alimentar bem, se a gente não fizer exercício, se a gente não se cuidar, até mesmo para a gente fazer a obra do Senhor, não tem como, porque a gente vai ficar doente. A gente vai ficar doente fisicamente, a gente pode ficar doente emocionalmente, porque o alimento ele interfere também nas nossas emoções. O intestino é nosso segundo cérebro. Então, tudo isso influencia, né? Então, não foi isso que o Senhor falou, né? Ele falou a questão religiosa, ele, ele criticou, né? Ele rebateu, confrontou essa tradição religiosa, né? Que as pessoas, às vezes, né, se sentiam impuras em comer algo só porque não estava fazendo aquela liturgia religiosa. Não é isso, né? Aquilo que aqueles fariseus estavam falando, estavam impurificando, né? Estavam sujando mais espiritualmente as pessoas do que aquelas tradições. Então, continuando aqui, né, pra gente não se estender muito, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ficando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então é isso que contamina o homem, né? Não é questão religiosa de não fazer aquele ato litúrgico, né? Mas é o que você fala, né? Que vem do seu coração. Então, continuando aqui, versículo 24. Levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então aqui foi um pouco forte, né? O Senhor chamar ela de cachorrinhos assim. Mas existe no Velho Testamento, o Senhor disse para o povo de Israel não ter misericórdia desse povo, né? Que ela ela é uma mulher cirofenícia, né? Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei as passagens aqui do livro de Mateus. Essa mulher, né? Que ela aqui diz a mulher cirofenícia, mas em Mateus fala que é a mulher cananeia. Então ela tem uma origem cananeia. E aí aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, 2, aí vai continuando, né? Mas 1, 2 dá para entender. Diz que quando o povo de Israel entrasse na terra, né, que Deus tinha prometido para eles, aí ele cita alguns povos, aí cita, dentre esses povos, ele cita os cananeus, e que faz parte de 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que Israel. Aí no versículo 2 ele diz assim, Deuteronômio 7, 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. E aí ele vai dizendo, né, coisa que não deve fazer com essas nações. E aí o Senhor já tinha dito, né, lá quando ele estava ainda indo de encontro à terra prometida, que não fizesse aliança, nem tivesse piedade nenhuma com os cananeus. E outros povos lá que ele disse, né, mais 6 povos, eram 7. E aí por quê? Porque eram povos pagãos, povos que adoravam outros deuses, né, deuses assim, demônios, né, que se titulavam deuses, divindades. E aí a adoração para essas divindades eram prostituições ritualísticas, faziam sacrifícios de crianças, faziam muitas abominações.
contra o Senhor, né? Aquilo que abominava o Senhor, que o Senhor detestava. E aí o Senhor disse que não tivesse piedade dessas pessoas. Então essa mulher, a mulher cananeia, ela veio, né, desse ambiente, veio dessa cultura. E aí o Senhor não diz aqui é da vida dela, mas provavelmente ela teve algum contato ou tinha contato com essas coisas, né? Então o Senhor, aqui não fala, mas no livro de Mateus diz que ela chamou e o Senhor não dava atenção. E ela chamava e o Senhor não dava ouvido para ela. Não era porque ele não estava escutando, ele não estava querendo falar com ela, né? E aí os discípulos chamaram: Senhor, despede essa mulher porque ela está só falando aqui e o Senhor não está dando atenção. E aí foi que ela falou, né? Que tinha uma filha endemoniada. E aí o Senhor disse, né? Que não veio pro pessoal de Israel, né? Para outras pessoas, mas não veio para a nação, para aquela nação dela, né? E aí até comparou eles aos cachorrinhos. E aí ela continua daqui, né? Versículo 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então aqui nesse momento, ela reconheceu o Senhor como Senhor, né? Ela estava ali se humilhando diante de Deus. Não era somente porque queria algo em troca, né? Ela estava ali reconhecendo Jesus como seu Senhor. E aí foi depois disso, né, que o Senhor, aqui em Marcos foi relatado de uma forma bem seca, né? Mas aí o Senhor lá em Mateus diz que a minha barriga. Lá em Mateus diz que o Senhor se admirou da fé dela, né? E aí disse: Pois agora seu filho está liberto, né? E aqui diz, né? Versículo 29. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então, aqui, eu achava, e tem muita gente que acha isso também, que o Senhor estava testando aquela mulher. Vou testar a fé dela, vou fazer de conta que não estou escutando, porque aí ela vai vir até mim, para me testar aqui até onde ela vai. Mas não foi bem assim. Era porque realmente o Senhor ele não queria responder aquela mulher, né? Ele estava escutando, mas ele não ia responder aquela mulher, né? Por quê? Porque ela vinha de um ambiente, de uma cultura, provavelmente ela tinha contato, ou até mesmo ela praticava essas coisas, né? Então ela vinha de uma região que o Senhor já tinha condenado, uma região que não adorava o Senhor, adorava deuses pagãos, adorava divindades demoníacas, né, que faziam prostituições, que sacrificavam crianças. Então, era uma nação, era uma pessoa que estava em pecado, uma pessoa que estava envolvida com essas coisas. E o Senhor ele não queria, né, responder aquela pessoa. Ele estava vindo, mas não estava respondendo. Então, a mesma coisa acontece. E o Senhor diz, né, que aqueles que estão em pecado, o Senhor não ouve as orações dessas pessoas. Não é que ele não escute, é porque ele não dá ouvidos, ele não dá atenção. A mesma coisa que Jesus está fazendo com ela. Então, as pessoas acham, o Senhor é misericordioso, né? Tudo ele vai fazer por mim, né? Depende. Ai, meu Deus do céu, não sei se está escutando no áudio, mas vai dar um canto. Depende, né? O Senhor, ele move qualquer coisa nesse mundo, move montanhas, né? Abre mar para as pessoas passarem, faz as pessoas andarem sobre as águas, né? Faz tudo que a gente imagina e que a gente não pode imaginar. Mas a pessoa tem que estar conectada com ele, tem que estar em comunhão com ele, tem que reconhecer ele como seu Senhor, tem que reconhecer ele como seu Pai, né? Graças ao Senhor Jesus, agora nós podemos chamar ele de Pai, né? Mas quando a pessoa está em pecado, que a pessoa nega ao Senhor com as suas atitudes, que está envolvida, né, com o pecado, está envolvida com o mundo, né? Essas pessoas oram, mas o Senhor ele escuta, mas ele não responde a resposta dessas pessoas, né? Então isso acontece, né? Acontece hoje, aconteceu naquela época e sempre aconteceu assim, né? Tanto que antigamente tinha a questão das ofertas que tinha que levar para o templo, porque se não fizesse aquilo, o Senhor não respondia, não dava ouvidos. E as pessoas tinham que estar ali com o sangue do Cordeiro, né, sobre si, para que Deus, né, pudesse dar ouvido àquelas pessoas, para que elas estivessem propícias ou favoráveis, para que Deus estivesse favorável a elas, né?
Porque o Senhor, ele não compactua com o pecado, né? E não compactua com pessoas que compactuam com o pecado. Agora, quando a pessoa, mesmo pecando, né, mesmo sendo falho, né, reconhece que Deus é Senhor, né, como a gente viu aqui, essa mulher cananeia, né, reconhece que Ele é Senhor, se arrepende, que tenta, vai tentando, né, não é obrigado, não, nem todas as vezes acontece assim, da pessoa reconhecer o pecado e parar ali logo de primeira, né, a pessoa vai tentando, né, vai buscando e vai lutando até conseguir vencer aquele pecado que é um hábito, né, o pecado ele é um hábito, e um hábito ele se torna um hábito, né, através de atitudes repetitivas. Então, para o pecado deixar de ser um hábito, ele tem que deixar de se repetir no nosso dia, né? Aquela atividade, aquela situação, ele tem que deixar, né, de ser repetitivo. Então, a pessoa tem que deixar de fazer. E é uma luta, porque o cérebro ele quer economizar energia. Então, toda vez que a gente vai mudar um hábito, você vai pensar mais, você vai fazer diferente, então você vai gastar mais energia. Então, o nosso próprio cérebro, né, nossa carne, ele vai fazer de tudo para que a gente economize energia e continue fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. Então, é uma luta mesmo, uma luta contra nós mesmos, uma luta espiritual, né? E aí a pessoa vai buscando, né, aos poucos, né, ali jejuando, se consagrando, orando, lendo a palavra, né, se conscientizando, né, para vencer aquilo ali. E aí o Senhor vai ouvindo a oração daquela pessoa, né, porque ele vê o coração, a gente viu aqui, né, ele vê o coração, ele vê a intenção, né, a pessoa vai buscando, ele vai vendo o esforço, né, a dedicação da pessoa. Como fez essa mulher aqui, cananeia, né, a mulher se esforçou, reconheceu que ele era Deus, se humilhou, né, diante do Senhor, o Senhor a perdoou, ainda fez um milagre na vida dela. Perdoou no sentido de ouvir, né? Então, continuando aqui. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, que era o mesmo local ali onde tinham os gadarenos, né? Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eu quando li hoje essa passagem, para mim eu estava lendo a primeira vez. Porque a gente mal escuta falar sobre esse fato aqui, nesse relato aqui. A gente ouve mais sobre aquele cego, né, que o Senhor pegou, cuspiu, fez um lodo e colocou no olho da pessoa, a pessoa enxergou, né? Mas esse aqui eu não lembrava, pra mim foi a primeira vez que eu tava lendo. Né? Mas, glória a Deus, né? Ficar agora na memória, em nome de Jesus. Então, a leitura de hoje foi sobre isso, né? A gente falou um pouquinho sobre esses hábitos, né, que eles tinham, né? Ainda tem hoje, né? Se você for pesquisar, ainda tem hoje. Esses hábitos de lavar as coisas, de purificar as coisas. O verdadeiro sentido de que Deus estava falando, né? Do que entra e do que sai da boca, né? A questão também da mulher cananeia, de Deus tem as pessoas que ele ouve, outras eles não ouvem, né? Então foi bem interessante assim, bem edificante. Espero que tenha sido para você também, né? Que Deus venha nos dar entendimento, sabedoria. A gente estuda, a gente busca, né? Mas nós somos falhos, nós somos limitados, né? Tem muitas coisas assim que às vezes a gente não entende, aí a gente tem que orar, pedir ao Senhor que dê sabedoria. E outras coisas que a gente não entende, a gente só tem que confiar mesmo no Senhor, né? Não é obrigado a saber de tudo, não. A gente tem só que confiar no Senhor e deixar Ele fazer. Tem muitas coisas que Ele diz aqui na Bíblia que muitos de nós a gente não entende. A gente vê só como uma ordenança de Deus, né? E aí muitas pessoas obedecem sem saber. É errado? Não é, né? O Senhor, Ele quer que a gente confie nele, deixa Ele fazer. Ele tá sabendo, Ele disse, Ele sabe o que Ele tá fazendo. Mas tem muitas coisas que o Senhor me mostrou, né? E eu agradeço muito, né? Me sinto tão privilegiada. Tem muitas pessoas que também sabem disso, né? Mas são poucas. Tem muitas pessoas, mas são poucas, né? Tem muitas pessoas assim, no sentido que não é só eu, mas
Quando a gente olha assim pro mundo, né, são poucas pessoas que sabem assim coisas, né, os motivos, os porquês, né, de Deus ter mandado as pessoas fazerem determinadas coisas. E a gente vê que tudo faz sentido, né? E eu agradeço muito ao Senhor por ter me mostrado. E tem muitas coisas que o Senhor não revela para as pessoas, não é porque Ele é um ser misterioso, né? O Senhor tem os seus mistérios, né? Mas Ele não nos revela as coisas, não é porque Ele não quer, é porque a gente não tem a maturidade ainda para entender. E tem pessoas que pegam conhecimento, o pouco conhecimento que tem, assim, o tamanho de um grãozinho de areia diante do Senhor e já se acha o dono do mundo, né? Imagine se eles soubessem, né, as coisas que o Senhor revela aos seus filhos, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus venha abençoar o seu dia, né? E Deus abençoe, né, a nossa próxima leitura, em nome de Jesus. Até a próxima.